Mais uma vez, estou aqui para dar continuidade ao nossa live especial de Setembro Amarelo. Muito bom dia, muito obrigada a você que está aqui comigo. Já vai enviando, convidando seus amigos, convidando mais pessoas para participar. Hoje nós estaremos aqui com a doutora Mônica Albrilli. Tem sido muito enriquecedor, tem sido muito importante. Bom dia. Tem sido muito importante as informações e dúvidas que têm sido tiradas. Nós estamos aqui desde o dia 3. Espero que a live de hoje corra tudo bem. Se caso, por acaso, cair, não saia. Espero que eu volto, tá bom? Bom dia. Muito obrigada pela presença, Gonçalves. Hoje nós estamos, mais uma vez, dando continuidade ao tema saúde emocional. Antes de chamar a doutora Mônica, quero deixar aqui. Bom dia, Elaine. Antes de chamar a doutora Mônica, quero deixar aqui registrado uma mensagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Rose, que saudade de você, minha amiga. E aqui essa mensagem ela fala muito comigo a respeito da conservação da nossa tricotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. A ciência, ela não despreza a nossa divisão, a nossa tricotomia, mas ela entende que nós somos um todo. Não há como nós cuidarmos de uma parte e negligenciarmos outra. Por isso que nós iniciamos as lives com o esclarecimento a respeito do Setembro Amarelo, de onde partiu. Quem não assistiu, depois corre lá no meu feed, tem uma live do dia 3. E ontem também tivemos aqui a doutora Janaína Moraes, esclarecendo a respeito de sinais. Foi muito enriquecedor a respeito dos principais sinais, os sinais. Bom dia, Dani. Os principais sinais para alguém que tem uma intenção suicida. Eu achei isso maravilhoso. Ela deixou aqui registrado na live de ontem. Depois você dá uma olhadinha também que tem lá. E eu já vou chamar a doutora Mônica. Estou aguardando ela. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Então, deixa eu chamá-la aqui. Enviar para ela. Hoje nós estaremos entrando com o tema também de saúde emocional, porém voltado ao preconceito ao preconceito, que nós possamos romper essa barreira. Bom dia, doutora, já está aqui comigo. Olá, Graças a bom dia. Deus, muito bom, muito obrigada pela sua presença. Deus Amém. abençoe. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Hoje nós estamos aqui fechando com chave de ouro a respeito do tema saúde emocional, trazendo com tanta propriedade profissionais. Ontem nós tivemos aqui a doutora Janaína e hoje nós temos a senhora aqui para fechar com chave de ouro a importância de se quebrar barreiras e Hum, preconceitos. Eu iniciei aqui a live falando que nós somos uma tricotomia e na palavra de Deus nós sabemos que somos espírito, alma e corpo, e a ciência ela não exclui isso, mas ela entende que nós seres humanos somos um todo. Não tem como cuidar de uma e negligenciar a outra, tá certo, é doutora? verdade. Fica Somos espírito, alma e corpo, então tem que cuidar de todos, né? isso aí.
e nos seus atendimentos, de acordo com a sua experiência, fica à vontade para compartilhar conosco. A senhora ainda encontra muita resistência? Porque eu cresci vendo realmente muita coisa nesse sentido, de muitas pessoas a irem ainda rotular os problemas psíquicos e problemas, né, emocionais e rotular como problemas espirituais. E a senhora ainda encontra isso ainda muito, doutora? Muito. Bom dia para todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um e que a gente tenha uma manhã de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E parabéns por essa iniciativa, porque nós precisamos a cada dia ter conhecimento no que tange o nosso corpo físico, as nossas emoções, o nosso lado espiritual. E a gente precisa manter saúde nessas 3 áreas da nossa vida. E eu ainda encontro muita resistência, sim. Tem um livro que eu li, que hoje ele está esgotado, mas eu acho que ele ainda está disponível em PDF. Sem, sem sanidade não há santidade. Se eu não me engano, Maravilhoso. se eu não me engano, ele é da editora Vozes. E é uma crítica acerca sem sanidade não há santidade. É uma crítica acerca ainda das pessoas que, que acham que a doença emocional, que a instabilidade emocional é falta de fé. E as É pessoas se verdade. escondem muito por conta do preconceito. E é claro que a gente sabe que não é só dentro das igrejas, mas ainda há um preconceito muito grande quando se fala acerca de um atendimento psicológico, de um atendimento psiquiátrico. E eu não sou maluco, é a primeira fala. Eu sou maluco. As pessoas ainda têm muito preconceito e a gente se depara com muitas pessoas em sofrimento. Em sofrimento. É, No entanto, quando eu vou falar, a gente está em setembro e é um mês da campanha Setembro Amarelo, que fala acerca dessa atenção que a gente precisa ter com o lado emocional das pessoas, né? Esse cuidado com a vida, porque Setembro Amarelo a gente tem que falar da vida, sim. falar de vida e dar as devidas orientações, como teve na última live, né, para a gente ficar atento aos sinais. E quando eu vou falar nas igrejas e quando eu pontuo os sintomas e falo que é real, essa dor emocional, é pelo olhar das pessoas, você vê assim, meu Deus, socorro, socorro, estou sofrendo sozinha, estou sofrendo sozinho. Eu tenho muito medo de revelar o que eu sinto, porque a dor emocional não se vê, Isso. não é? Não se vê. E é uma das piores dores, porque a maioria das pessoas sofrem sozinhas por medo do preconceito. Que a primeira coisa que o outro fala é: ué, você não crê no Deus que você serve? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Eu acho que Meu, essa pessoa está em pecado para estar pensando assim. Meu Deus, como pode pensar em tirar sua vida? Então, são essas críticas que as pessoas recebem e elas se escondem. A verdade é essa. As pessoas se escondem por medo. é, Então, é o título do livro é Sem Sanidade Não Há Santidade. Porque as pessoas acham maravilhoso. que quem está em sofrimento emocional está distante de Deus. E não é isso que acontece, né? A gente precisa entender que é físico. Isso aqui, o cérebro, ele é um órgão Uhum. que precisa ser cuidado. A nossa mente, ela, ela nos leva para um caminho, se ela não estiver saudável, para um caminho de adoecimento. A mente mente. Então, por É verdade. a gente precisa ter um pouco de conhecimento para saber o que está acontecendo conosco, é a autoavaliação. Todos os dias precisamos fazer uma autoavaliação, né? Exato. É verdade. A senhora falou algo muito importante ontem, após a live com a doutora Janaína. A gente começa a ficar mais reflexivo, né? E pensando ali a respeito desse tema. E uma coisa que a senhora falou foi o que veio realmente na minha mente. As pessoas não veem a ferida do outro e não dão importância, não dão valor, como se a ferida também não fosse como um machucado exposto, que dói, que sangra, que precisa de tratamento. Então, como as pessoas não estão vendo ali a ferida emocional, o problema emocional, elas não, elas diminuem a dor do outro. Essa é a palavra, diminui a dor do outro. E não é É, porque está sangrando a minha vista, não é porque eu não estou vendo que não está doendo no outro. Esse tema de Setembro Amarelo, ele veio na minha mente e eu ainda estava no início de agosto. Porque acho que com muitas pessoas acontece, não só comigo, da gente estar em um ambiente neutro, totalmente aleatório, e as pessoas estão tão doentes que elas não sabem quem você é, mas isso para elas é talvez algo favorável dela desabafar e falar, e você ficar sabendo da vida da pessoa toda sem ter perguntado, mas ela está ali colocando para fora e sabe que como eu não a conheço, a chance de julgamento é menor. A uhum, chance de interferir ou de apontar qual foi o erro dela, por que que está assim, é muito menor. Então a pessoa, né, enxerga ali você naquele ambiente, você dá uma atenção, a pessoa está precisando, está carente, sufocada e começa a botar para fora. Então, isso começou a me despertar como as pessoas estão feridas internamente e alguém que está do lado dela não está percebendo, porque para ela chegar até uma estranha e colocar para fora é porque ela realmente está sozinha, não está tendo nenhum apoio. Então, é uma live que eu espero que ajude realmente muitas pessoas. O nosso intuito é ajudar as pessoas que estão sofrendo e também ajudar as pessoas que estão ao lado e não estão percebendo, não estão vendo que tem alguém que parece que é forte, parece que está tudo bem, parece que a vida está correndo tudo bem e muitas das vezes não está. Muitas das vezes as pessoas confundem alguém que está sempre resolvendo todos os problemas da sua vida como alguém que está com a saúde mental em dia. Não, é só alguém que está sufocada, sobrecarregada e não tem com quem contar. Então ela tem que resolver tudo, né? Assim, doutora Mônica? exatamente. É, a fala, ela, ela cura. Tudo Sim, aquilo que a gente não fala causa um adoecimento, ela vai se transformar em sintomas.
Então, aquelas pessoas, principalmente, as pessoas que têm aquele traço de introspecção, e que não confia no outro, ela guarda muita coisa, muitas situações que já aconteceram na sua vida e não foram resolvidas, ela vai começar a adoecer e vai somatizar. Vai somatizar. Quando a gente trata a compulsão, né, o toque, existe uma lacuna emocional ali na vida da pessoa e que ela vai preencher, às vezes, por um relacionamento abusivo, ela vai preencher uma dependência emocional, ela vai preencher com movimentos repetitivos, comportamentos repetitivos, porque há aquela lacuna aberta ali na vida dela de uma situação que não foi resolvida. A palavra de Deus diz no livro de Daniel, no capítulo 2, no verso 22, é um texto que eu gosto muito, que diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Para resolver problemas emocionais, é necessário que essa ferida seja exposta. É necessário emergir, trazer a luz para que seja resolvido. Então, quando se fala, a pessoa se torna livre daquilo. É claro que muita gente foge. Quando entra alguém no atendimento, no consultório, e a gente começa a abordar alguma temática da sua vida passada e que é dolorosa, a pessoa fala assim: ai, não quero falar sobre isso, não, já resolvi. Não, não resolveu. Ela só está com medo de mexer na ferida, porque dói. Eu lembro quando eu queimei uma parte do meu braço e eu tinha que fazer uma limpeza, uma raspagem. Se eu não me engano, era um dia sim, um dia não. Agora eu não me lembro, que faz um bom tempo, mas eu lembro que todas as vezes que a enfermeira ia fazer aquela lavagem, aquela limpeza no meu braço, meu Deus, eu ia no céu e voltava, porque tinha que tirar aquela pele morta para não infeccionar. Porque se infeccionasse, eu poderia ter uma gangrena. Depois de infeccionar tudo, eu perder o meu braço. Sim. Então, era uma dor insuportável, mas eu tinha que sentir essa dor. A emocional não é diferente. E nós precisamos mexer para limpar, para poder curar, para sarar. Hoje eu só tenho a marca, mas eu posso ressignificar essa marca. Eu posso fazer uma tatuagem para ressignificar essa marca aqui que não saiu com pele. Mas hoje não me causa mais dor. Mas eu posso falar dela sem sentir a dor. Então, nós precisamos, é interessante, Geisiane, doutora Geisiane, que mexer em feridas que aparentemente estão curadas, tá lá a casca. Mas precisa tirar essa casca, porque embaixo está infeccionado. Precisa. É verdade. E a, Bem assim. e a maioria das nossas doenças emocionais, nossas questões emocionais, da nossa dor emocional, está na nossa família de origem. Está lá na sua origem. Pastor
Scott fala algo muito interessante, porque ele fala o seguinte: nós somos gerados na barriga da nossa mãe, só ali existe a simbiose, a gente já recebe as impressões externas por meio do emocional da mãe, e quando a gente nasce, a gente vai para uma outra barriga, que é a barriga chamada família, que é ali onde nós somos construídos, onde são criadas nossas crenças. E se nós estivermos numa família adoecida, numa família tóxica, marcas profundas existirão e que precisam ser resolvidas. Falas de pai, de mãe, de avô, de tia, palavras de pessoas, palavras de pessoas que têm uma autoridade. E aquilo vai se perpetuar no inconsciente da pessoa. E quando se manifesta, é muito Aham. cruel, muito doloroso. É por isso que nós precisamos conhecer a nossa história familiar. Precisamos, a história do nosso avô, Perfeito. da nossa avó, né, dos nossos pais, como eles se conheceram, porque eles se casaram, em que momento eu nasci, o que meu pai e minha mãe estavam passando. Será que foi uma gravidez inesperada? Será que foi uma gravidez desejada? O que minha mãe Perfeito. passou nesse período, né? E tem pessoas que têm um sentimento de rejeição muito grande e ela não sabe o que é. Não é, Geisiane? Eu sei É, que você trabalha com crianças e você deve ouvir muita coisa. pastora, dando continuidade a essa linha de pensamento, na minha primeira live eu dei um start nesse sentido, falando sobre a rejeição, e porque eu tenho uma experiência pessoal, infelizmente. Só que eu só descobri que era emocional, eu tenho 41, eu só descobri aos 39, sem saber que a minha história estava relacionada ao meu sentimento de rejeição, os meus relacionamentos com as pessoas, a forma com que eu me via diante das pessoas, sempre me achando pequenininha, sempre me achando uma pessoa inferior mesmo. E aquilo, quando alguém falava um ai comigo, por mais que a pessoa não tivesse feito nada demais, era um gatilho na minha mente. E Hum, eu que já havia passado por várias experiências na minha vida, porque a minha vida é uma história que dá um livro, são muitos milagres, muitos, muitos milagres. E um ai que alguém falava me magoava, mas era uma dor que eu chorava feito criança e eu não sabia explicar o porquê e me gerava raiva por eu estar magoada e chorando por uma coisa tão pequenininha. E eu falava, mas como assim? Eu já passei por tanta coisa, porque isso que essa pessoa me fez está doendo tanto. E aí eu fui me autoanalisar a minha história, isso em 2022, fui autoanalisar a minha história. E foi quando eu me lembrei que eu cresci ouvindo da minha família, da minha irmã, que o meu pai biológico me rejeitou. O meu pai biológico não queria filhos. E não bastasse ele não querer filhos, quando eu tinha por volta de 1 ano, ele quase me matou. Porque a minha mãe, nós éramos. A gente não é rico, a gente é pobre, mas na época nós éramos muito pobres, paupérrimos. E minha mãe era lavadeira de roupa, pessoas que lavam a roupa na mão para alguém que, né, tinha mais sim, condição. E eu lembro que minha mãe tinha bacias de alumínio, lavava muita roupa, mas a nossa casa era tão pobre que sim. nem água encanada a gente tinha. Então, olha o histórico social e esse pai que não me queria.
Então, minha mãe me deixou com ele, dormindo, e foi lavar roupa na casa da vizinha, onde tinha água encanada, para ganhar o dinheiro para manter a gente. E eu chorei, chorei, chorei muito. A minha mãe conta, as vizinhas contam, é algo tão real que outras pessoas sabem da história da minha infância. Então, as vizinhas contam que ele chegou na minha mãe falando: corre, porque eu acho que matei sua filha. E quando minha mãe chegou em casa, ela não me achava, ela não sabia onde eu estava. Eu estava dentro de uma rede cheia de travesseiros e cobertas para abafar o meu choro, porque ele não queria ouvir choro de criança. E para mim, isso não estava me afetando, porque depois a minha mãe nessa situação colocou ele para fora, não teve mais contato, foi embora, sumiu. E minha mãe, que antes desse meu pai biológico já tinha tido um outro relacionamento, voltou para esse primeiro relacionamento. E ali eu me apeguei a esse pai, que é o meu pai até hoje, que me criou, me educou com todo amor. E a gente pensa o quê? Eu não precisei de pai e não é isso que está acontecendo, porque não é possível. Eu tive um pai. Eu não tenho carência de pai. Eu não tenho carência de figura masculina. Mas quando foi em 2022 que aconteceu uma besteira, uma coisa muito boba, e a pessoa foi mais ríspida, mais grossa comigo, e eu já estava com o meu pico do meu emocional lá em cima, no limite, aquilo me fez desabar. E foi quando eu lembrei dessa história. E aí, qual é o sobrenatural disso tudo? Eu não sabia o porquê que eu estava assistindo aquilo, eu não sabia se eu tinha que procurar psicólogo, o que eu tinha que fazer. Como a senhora falou agora, a gente nem sabe que aquela dor tem a ver com algo da nossa história. Então eu fui nesse dia para a igreja, para o culto, numa quarta-feira, e pedi a Deus que ele me curasse, porque eu não, aquela dor estava doendo muito. E falei, Senhor, se for preciso, muda a mensagem, mas eu preciso hoje dar um basta nessa dor, que eu não sei o que que é. Por que que eu tô sentindo isso? Eu sou uma mulher de 39 anos, já casada, vivida, muitas experiências contigo. Por que que eu tô com isso? E aí, no culto, o pastor Robson, eu lembro até hoje, foi em julho de 2022, ele foi levar a palavra e ele falou, igreja, eu estou com uma palavra aqui, mostrou o papel escrito aqui, mas o Senhor mudou a mensagem e eu vou trazer outra mensagem. E a mensagem que o Senhor está me dando é sobre o cego de Jericó. E ele pregou sobre rejeição a palavra Ah, inteira. E durante a mensagem foi uma coisa sobrenatural. Durante a mensagem, o Senhor foi trabalhando e foi me fazendo entender que, por mais que eu não lembre claramente, mas que o meu interior ainda sentia a mesma dor. Meu interior ainda sabia, ainda tinha aquela memória da dor. e E no final do culto ele fez aquele apelo normal, mas assim as pessoas que estavam naquele dia já eram cristãs. E ele foi, mudou e falou: então eu vou fazer uma oração. E a oração foi que cada um colocasse a sua mão. E eu não esqueço essa frase, eu conto esse testemunho para alguns pacientes meus. Falo, porque a frase foi: aquilo que me doía, a partir de hoje não me dói mais. E falar aquilo e receber aquela palavra e Deus me curar foi assim libertador. exato, ex- Uma coisa libertadora, porque eu não sabia que tinha a ver com uma história de quando eu nasci. É muito sério, muito profundo, e muitas das vezes as pessoas estão passando por situações e sofrendo por algo que de verdade não é agora, não é recente, não foi aquilo que aconteceu hoje, não foi o hoje, não é isso? exatamente. A minha lente aqui tá. Vou limpar rapidinho. Ah, tava todo embaçado. Meu Deus, agora tá melhor. Então, por isso, Geisiane, que eu sou líder
de família, juntamente com meu esposo. Sou terapeuta de família também, Uhum. então eu trabalho muito com famílias. Sim. E algo que eu sempre falo, quando eu estou pregando, quando eu estou conversando, quando eu estou atendendo, é que a comunicação no seio familiar é imprescindível. Sim. Essa comunicação de estar à volta da mesa, bater papo e falar do que já aconteceu. A história familiar, os nossos filhos precisam conhecer a nossa história familiar, seja ela boa ou ruim. Por quê? É nessa fala que a pessoa pode ter um insight, assim como você teve. Emergiu, você lembrou da história e você fez a associação, a sua mente, a sua memória fez a associação. Eu lembro de uma criança que eu atendia, hoje eu não atendo mais criança, mas quando eu atendia criança, uma mãezinha chegou com uma criança que tinha uma dificuldade tremenda de ir ao banheiro. Ela se prendia, até não aguentar mais. A ponto, essa criança tinha 7, 8 anos ou 9, por aí, dele ter que ir para a escola de fraldas. Porque ele ficava se prendendo, ele não ia ao banheiro. E a sunguinha dele ficava toda suja. E já tinha levado no médico, já tinha descartado todas as hipóteses físicas. E nós fomos trabalhando ali com aquela criança, até que um dia eu atendendo a mãe, e eu perguntei à mãe, quando você trocava a fralda do seu filho, como era? Me fala essa dinâmica. Ela falou que chegou um dia a vomitar, porque ela não suportava o cheiro das fezes da criança, do bebê. Meu Deus. E ela passou isso para outro, para trocar a fralda dessa criança. Caramba. E nós começamos a abordar a temática a ponto dela falar com o filho, pedir perdão, e que ele não precisava se prender mais, que ela o amava, que isso não ia impedir dela se aproximar dele. Foi todo um processo para essa criança se liberar. Se liberar. Então, é imprescindível que a gente conheça a nossa história, tenha o autoconhecimento, não banalizar a dor emocional do outro. Nós, enquanto igreja, nós precisamos levar essa informação para a igreja. Olha, foi terça-feira, eu fui falar dessa temática do Setembro Amarelo no culto de intercessão. Eu fiquei assim, mas falar de Setembro Amarelo no culto de intercessão? A líder teve uma experiência tremenda com Deus e o Senhor falou com ela, deu essa instrução. Esse mês todinho, o culto de Olha isso. intercessão vai ser acerca do emocional. Meu Deus, que lindo. Isso aqui precisa ser cuidado. Quantas vezes em filiais que a gente já passou, pessoas que não eram palestrantes que não eram da nossa igreja, porque graças a Deus os nossos pastores, pastor Silas, pastor Elisete, eles falam muito acerca desse cuidado do emocional,
fala Verdade. muito, instrui a igreja e fala acerca da depressão. Depressão é uma doença, é uma instabilidade dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, estão instáveis e precisa tratar, às vezes precisa de medicação. E as pessoas também têm muito medo da medicação. E há situações que é extremamente necessário a terapia e o acompanhamento medicamentoso, que só vai causar dependência se não tiver um acompanhamento médico. É Né? Então, a gente verdade. precisa desconstruir o bicho-papão. A gente tem que dar graças a Deus que Deus deu inteligência para os cientistas estudarem e descobrirem meios nos quais a dor diminui ou até cessa. Porque existe saída e a saída não é a morte. A Não é a morte. saída não é tirar a sua vida, porque se uma pessoa tira a sua vida, não é porque ela não ama a sua vida, é porque ela chegou no ápice da dor emocional. Quando se chega no ápice da dor emocional, a pessoa perde o tino, ela perde o consciente e a racionalidade. Meu Deus. Nós, eu já perdi uma pessoa que trabalhava na intercessão, uma mulher de Deus, e que Uhum. sofria de depressão, não era da nossa igreja, era de uma igreja que eu trabalhava, e ela chegou num ápice tão grande da sua dor emocional que ela tirou sua vida. Era uma pessoa que sorria, que brincava, que orava, que Deus usava, mas não falava da sua dor emocional. Não Quando eu verbalizar o que doía, Exato. meu Deus. Não teve o suporte, não teve coragem de buscar o suporte. E É, quando a pessoa está com déficit, um déficit desses neurotransmissores, vem um pensamento de morte, porque a gente tem, Freud fala que a gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. A meu pulsão de Deus. vida é o instinto da sobrevivência, né? E a pulsão de morte, ela está sempre nos maltratando, nos levando a caminhos de dor. E a gente precisa ter esse conhecimento para regular as nossas emoções. E a ideia, o pensamento intrusivo de morte é muito forte. Por isso que inicialmente, no início eu falei que a nossa mente mente. Pensamentos Sim, que parecem ser verdadeiros são mentirosos. E quem está numa situação dessa, de depressão, no ápice da ansiedade, uma ansiedade generalizada, ela tem o tempo todo, não que ela queira, mas os pensamentos intrusivos. Ó, tirar sua vida vai ser melhor. Ó, você vai parar de dar trabalho às pessoas. As pessoas vão parar de sofrer. E pior, o pior luto, um dos piores lutos é do suicídio. Porque fica sim. aquela marca da culpa. Porque eu não vi? Porque eu não prestei atenção? O que eu fiz? É a culpa. É a culpa onde eu falhei. Onde eu falhei? Exatamente. Então, a gente precisa cuidar, sabe? Não arraste essa corrente sozinho, compartilhe, busque ajuda profissional, busque ajuda
de pessoas idôneas que vão ter uma boa palavra para você, que vai te direcionar, sabe? Eu acho que os líderes, eles precisam ter esse conhecimento até para direcionar. A maioria das pessoas Exato. que eu percebo são pessoas enviadas pelos seus líderes espirituais, que entendem que ele vai até ele tem um limite. Ele trata do espiritual e ele tem o discernimento. Opa, isso não é espiritual, isso é emocional. E eles direcionam para o profissional. Eu acho isso lindo. Esse é Eu o acho melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos. Alguém sensível nessa, para entender o que realmente é espiritual, o que é emocional, físico, porque muitas das vezes também a pessoa está com o seu emocional abalado, porque está com o sono desregulado, está sobrecarregado, trabalhando demais, estudando, fazendo várias coisas, num desequilíbrio do dia a dia. O dia tem 24 horas e a pessoa é ativa 30 horas. E aí a pessoa começa a sobrecarregar o físico e o físico acaba partindo para o emocional, né? A senhora falou sobre os neurotransmissores, então acaba que todos esses hormônios ficam desregulados e aí a pessoa, o emocional vai afetando. Então, o líder, quando consegue ter esse conhecimento é importantíssimo, não se limitar apenas ao conhecimento da palavra. Eu mesma amo quando eu vejo uma descoberta científica e eu falo, poxa, eu já li isso na Bíblia. Aí eu vou lá na Bíblia e falo, não, está aqui. Eu já tinha visto isso aqui. Olha, Deus já estava falando, gente. Já estava falando e o homem está descobrindo agora. Eu amo fazer essas descobertas. E eu é, tenho um filho de 13 anos que ama ciência, ama história. Então, às vezes, a gente está assistindo algum documentário e eu chamo, corre aqui, ó, o que o documentário está falando já estava lá nesse livro. Aí a gente começa a comparar história, ciência, e tá tudo realmente na palavra de Deus, mas nós somos uma tricotomia. Nós precisamos tratar cada caso dentro, né, da sua área, com seu especialista, o homem de Deus, o líder é, espiritual, ele vai até uma parte, um profissional da saúde, um nutricionista, eles cada um vai até uma parte. Isso é lindo, né? Até mesmo no Código de Ética dos Profissionais da Saúde, a gente lê que cada um tem que saber atentar a não invadir a parte do outro. Eu e sou uma, eu sou uma área da saúde, a outra área já é uma outra parte, não posso ultrapassar. Isso é lindo, porque a gente acaba trazendo o verdadeiro cuidado, o cuidado correto, o cuidado amplo. Isso é lindo, é maravilhoso. O melhor dos mundos seria realmente todos os líderes tivessem essa visão. Infelizmente, ainda temos muitos é, líderes que tem, estão se limitando. Não é falta de acesso. A é, internet está aí, e exatamente, Dani, equipe é, multiprofissional, exato, já, Dani. interdisciplinar, é fundamental. E a Alessandra comentou aqui sobre a orfandade, depois que eu fiz o meu relato aqui, hoje em dia tem mudado, tem se, o TJ, né, tem tido aí uma ação a respeito dos pais que não reconhecem, então é algo também que o conhecimento, a pessoa ter esse conhecimento para que não gere um ciclo que se até ontem, no meu caso, até ontem, o histórico da minha família foi de meu pai de abandono, rejeição, caso isso pudesse acontecer com os meus filhos, eu ter conhecimento para encerrar esse ciclo, para E, que os meus filhos não venham ter a mesma marca que eu exato, tive, o conhecimento para que aquilo venha parar em mim, né? A senhora falou, toda a família adoece, toda a família acaba gerando ali uma consequência.
O importante é a gente buscar o conhecimento, como a gente está fazendo hoje aqui, compartilhando conhecimento, aprendendo com a senhora, para poder a pessoa encerrar esse ciclo. Se até ontem na minha família foi de tal forma, em mim acabou, em mim vai parar. Eu vou ser o ponto zero. Não é assim, doutora? Exato. E a questão da orfandade, se ela não for reconhecida, a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com o pai, com Deus, porque ele vê Deus como pai. Nós fomos instruídos assim, ver Deus como pai. E ela tem uma dificuldade muito grande de se sentir amada por conta desse sentimento de rejeição que ela teve lá atrás. E a pessoa não entende que ela não consegue, por mais que ela leia na palavra, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós recebemos a proteção de Deus, que nós somos filhos amados do Pai. E não conseguimos receber esse amor. Eu me deparo com muita gente assim, eu não consigo me sentir amada. Quando eu ouço isso, opa, uma luzinha se acende. Vamos ver onde está a raiz da rejeição. Vamos trabalhar lá atrás para a pessoa se liberar. Se liberar. E a gente faz um trabalho dentro do consultório ou até mesmo em gabinete, ô Geisiane, que a pessoa já morreu ou já passou aquele período, a pessoa já pediu perdão, e hoje a pessoa tem uma boa dinâmica com o familiar, então não quer ferir por às vezes ser idoso, estar frágil. E eu instruo, a gente tem essa técnica na psicologia da pessoa escrever uma carta para essa pessoa, falando tudo que ela gostaria, escrever tudo que ela gostaria de falar para essa pessoa. Depois ela relê aquela carta e ela faz uma oração e vai incinerar aquele papel. Interessante. Vai quebrar, sabe? Essa vai romper com essa dor. Essa pessoa Sim. Gente, quantas experiências que eu já ouvi quando a gente usou essa técnica. É libertador. Libertador. Porque a questão não é o outro, é você. A questão não está no outro. Está em você que precisa se liberar. Você que precisa viver. Você que precisa ser livre. Ah, Mônica, mas a pessoa já morreu. Como assim? Eu vou falar com quem já morreu? Não. Porque a Bíblia diz que depois que morre, segue-se o juízo. Ninguém volta para falar com você, não. Mas é liberar o que está te matando, te adoecendo. E ali, no reino espiritual, isso é cancelado. E, psicologicamente, você recebe a libertação. É muito lindo. Então, a gente precisa realmente livrar dos nossos preconceitos, entender que a depressão, se ela não for cuidada, ela mata. Já recebi pessoas que a mãe morreu, o pai morreu, a tia morreu de depressão. Por quê? Falência nos órgãos. A pessoa adoece e morre, porque não tratou da depressão.
E aí essa filha chegou no consultório já é, com seus 60 e poucos anos. E ela estava passando por esse processo de depressão. E ela identificou que, na verdade, o seu pai, sua mãe e sua tia morreram, sim, de depressão. Porque ela começou a ter conhecimento dos sintomas de depressão. Por isso que ela foi buscar ajuda. E ela falou assim, doutora Mônica, eu não quero morrer disso. Eu não quero. Eu quero me tratar. E ela começou a se tratar, fazer a terapia, foi ao psiquiatra. Gente, que lindo! Que lindo Maravilha. ter saúde, ter vida. Olha, quando eu vejo essa irmã hoje, eu falei, glória a Deus. Glória a Deus que o preconceito não a matou. Porque o preconceito mata, gente. O Sim. preconceito mata. E, infelizmente, e no meio eclesiástico, isso acontece com os membros, mas também com muitos líderes. Sim, tem. Infelizmente. Eu, em 2015, eu passei por um processo na minha vida e familiar, e eu era essa pessoa muito fechada. Mas com relação ao processo, eu estava envolvida com tantas demandas que eu não parava para analisar o meu processo, eu não parava para pensar, eu só ia, só vivia, só fazia. E aí eu comecei a ter sintomas físicos. A senhora falou agora da falência, né, dos órgãos, eu lembrei. Eu tive sintomas físicos que pareciam que eu estava tendo um infarto, ataque cardíaco. Porque durante o meu dia a dia, trabalhando, cuidando de casa, sou casada, tenho filhos, e eu estava passando problemas com meu filho adolescente na época, com 14 anos, e aquilo estava me consumindo, mas aparentemente estava tudo bem, normal, adolescente, é fase. E aí no meu trabalho eu comecei a sair passando mal e algumas vezes no dia, até que eu marquei um cardiologista. Eu sempre tive uma pressão muito tranquila, baixinha, e comecei a sentir palpitações, dor no peito, dor no braço. E aí fui na cardiologista. Quando cheguei na cardiologista, Deus usou aquela mulher de uma forma que ela fez ali o trabalho dela de cardiologista, mas ela falou para mim assim: conta para mim, com quem você. Ela começou a puxar um pouquinho a conversa e perguntar da minha vida, como tem sido, o que está acontecendo. E ali eu contando para ela as minhas demandas, o tanto de coisa que eu tinha que cuidar de filho, marido, filho pequeno, adolescente. Aí ela chegou para mim e falou assim: tá bom, você cuida de todo mundo. E quem está cuidando de você? Eu estava tão preocupada em cuidar de todo mundo, de manter minha família em pé. Isso serve tanto para mulheres aí que estão me ouvindo, quanto para líderes, porque eu era chefe de setor no meu trabalho, então eu estava sempre envolvida com as demandas ali, responsabilidades, sempre prestando conta diretamente com os diretores do meu trabalho. E ali eu só estava focada nas demandas, atuando na igreja, em 3 departamentos ao mesmo tempo, Eita, e, só, e não, vi, não estava pensando em cuidar de mim. Aí ela falou: tá bom, você está cuidando disso tudo, a cardiologista, você está cuidando disso tudo. E quem cuida de você? Quem está cuidando? Aí eu desabei a chorar, desabei botar para fora. E aquela conversa foi o meu insight, que o que estava acontecendo é eu parar um pouco para cuidar de mim. Às vezes é só isso que a gente precisa. É a mulher típica da modernidade, verdade, Dani. Mas foram 10 anos, né? Já são 10 anos que isso aconteceu e graças a Deus eu passei a me conhecer, mas o meu corpo gritou. Então foi a primeira vez que meu corpo gritou. Já aconteceram algumas vezes, mas das outras vezes que eu fui percebendo, opa, já não precisei ir no cardiologista nem um profissional, já sabia, exato. oh, meu corpo está reclamando, É, eu vou diminuir o ritmo, o que eu posso eliminar? Poxa, não, 3 departamentos também não dá, eu sou uma só, exato, vou focar em um, exato. é dessa forma. Então, isso, o autoconhecimento é imprescindível.
E quando a gente. Eu sou assim, eu percebo. Quando a carga está muito pesada, opa, peraí, diminuo a agenda, diminuo os meus horários e vou cuidar de mim, vou passear. Eu amo viajar. Danilo, vambora. Vamos embora. Os filhos cresceram, né? Então, assim, olha, precisamos. Então, a gente precisa se conhecer Precisamos. leve. Exatamente. O autoconhecimento, gente, é importante. E você não tem como fazer isso na correria do dia a dia. Tem que tirar um momento para se conhecer. Tem que ter o seu momento. Pode ser 10 minutos de caminhada. Eu amo fazer caminhada. Eu moro aqui num lugar que tem uma ciclovia, um verde para Hum, fazer caminhada. Mas já morei na Vila da Penha, onde tem a Oliveira Belo. é, Então você tem que parar um pouco, porque quando você está caminhando, a sua mente vai se organizando, sim. o seu corpo vai desacelerando, e quem tem ligação com o papai, Deus vai É, falando, é tudo ali. vai Eu vou caminhar e falo assim, Jesus, vem comigo, fala comigo aqui, agora. E para poder o meu corpo voltar para o equilíbrio. Ontem, falando com a doutora Janaína aqui, nós estávamos falando disso. Infelizmente, estamos vivendo numa fase de sobrevivência. Depois da pandemia, então, a situação ficou uma situação de sobrevivência, manter a casa, manter a sim. família, tudo muito caro, eu sei, é verdade. Mas o que, que adianta eu me desgastar, acabar com a minha saúde? Me desgastar, acabar com a minha saúde, eu não vou conseguir dar continuidade. Uma hora eu vou parar, o corpo vai me parar de vez e aí acabou. Então, temos que achar o equilíbrio. Sim, O que é imprescindível, as prioridades. O sim. que de fato é prioridade. E equilíbrio. A palavra na minha vida hoje é equilíbrio. Ter uma vida. Então, e falhou aqui, mas estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, estamos. É isso aí. Nos recusarmos a morrer aos poucos sobrecarregada, exatamente. E muitas das vezes as pessoas só precisam de alguém que converse com ela Isso. e mostre essa perspectiva. Às vezes a pessoa não está tendo uma perspectiva, ela conhece aquele modo de viver e está funcionando assim, vai, no modo automático e não conhece uma outra perspectiva e acha que para você ter equilíbrio você tem que parar muito tempo, ou que para ter equilíbrio tem que ter um gasto muito grande. Não, é o equilíbrio de você encontrar aquilo que te restabelece, de você encontrar aquilo que te vai colocar de volta no seu eu. Cada um tem o seu, não é isso, doutora? Exatamente, exatamente. Aceitei, tá demorando. Oi, eu vi o horário, que é 1 hora, né? Ah, Aí eu vi o horário, eu falei, vai cair, ela não tá fazendo fechamento. ai, meu Deus. Tá tão gostoso, tá tão bom. Mas eu Por mim, eu ficar aqui o dia todo. Obrigada, doutora Mônica. Deus abençoe. Obrigada a quem participou, quem pôde entrar aqui conosco. Tá eu que bom? Fica com Deus. Só para encerrar. foi muito bom, foi muito proveitoso, sabe? Realmente, se a gente pudesse, porque é um tema quase que inesgotável, É, quase que inesgotável. E assim, e foi muito gostoso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a amém. sua casa, o seu trabalho, A senhora sabe? também. E as pessoas, agradecendo também as pessoas que estiveram aqui conosco e algumas que continuam Verdade. entrando, a Cris Vilela, a Nath, a Dani, a Elaine, a Flávia, né? Um abraço para todos aqui. Tinha um pastor também, acho que pastor Paulo, tá aí a Renata. Foi, Muito bom, não foi? Graças a foi Deus. maravilhoso, Deus gente. abençoe. Na próxima semana
Próxima semana, no dia 11, às 23 horas, a diaconisa Silvânia, lá da ADVEC Vila dos Teles, vai estar aqui comigo. Nós Maravilhosa, Silvânia. teremos o tema Mente Blindada. Gente, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Outro aspecto agora. Vamos para o espiritual mesmo. Mente blindada. Ó, um beijo. Deus Um abençoe. beijo, muito Tchau, obrigada. tchau. Ó, todo mundo que participou. Tchau, tchau.